A névoa da manhã cobria o Vale dos Uivos como um manto espectral, enroscando-se entre os pinheiros ancestrais que guardavam os limites do território da alcateia da Lua Sangrenta. No coração dessa vastidão selvagem, erguia-se a fortaleza de Pedra Negra, construída séculos atrás pelos primeiros lobisomens que haviam dominado aquelas terras. Suas muralhas eram cobertas de musgo e gravuras rúnicas que brilhavam sob a luz da lua cheia, contando histórias de batalhas, sacrifícios e a linhagem dos reis que governaram com garras de ferro. Dentro daquelas paredes frias, Morgana acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. Seus dedos ágeis trançaram os cabelos castanhos enquanto observava pela estreita janela de seu quarto no subsolo da fortaleza. Ela era apenas mais uma das servas que mantinham a grande estrutura funcionando, invisível aos olhos da nobreza lobisomem, esquecida entre as sombras dos corredores de pedra. Mas Morgana guardava um segredo que nem mesmo ousava sussurrar nas noites solitárias. Ela sentia a presença da besta interior, adormecida, mas pulsante, esperando. Sua linhagem era desconhecida, pois fora encontrada ainda bebê nas fronteiras do território, sem marcas de clã ou família. O Conselho de Anciãos decidira que seria criada como humana comum, para servir à alcateia até que provasse ter valor, se é que isso algum dia aconteceria. Morgana! A voz áspera da senhora Hilda ecoou pelo corredor. O rei Aldrich retorna da caçada. Prepare a sala do trono imediatamente. Sim, senhora, respondeu ela, apressando-se a vestir o avental grosseiro sobre o vestido desbotado. Aldrich Volcar, o rei alfa da lua sangrenta, era uma lenda viva entre os lobisomens. Alto como uma torre, com cabelos negros que caíam sobre ombros largos e olhos dourados, que brilhavam com a intensidade de um predador nato, ele comandava não apenas pelo poder bruto, mas pela astúcia que herdara de uma linhagem de guerreiros implacáveis. Aos 28 invernos, já havia derrotado 3 desafiantes ao trono e expandido o território da alcateia para além das Montanhas Cinzentas. Mas mesmo um rei podia sentir solidão. Morgana varreu o grande salão com movimentos precisos, certificando-se de que cada candelabro estava aceso e cada tapeçaria pendurada adequadamente. Ela conhecia aquele espaço melhor que qualquer nobre. Tinha memorizado cada rachadura no chão de pedra, cada mancha de sangue antigo que as batalhas rituais haviam deixado ao longo dos séculos. O som de cascos de cavalos trouxe movimento à fortaleza. Guardas correram para suas posições, enquanto os portões rangiam ao se abrir. Morgana recuou para as sombras próximas às colunas, sabendo que seu lugar era permanecer invisível quando a corte se reunisse. Aldrich entrou como uma tempestade. Sua capa de pele de urso estava manchada de sangue fresco, e ele carregava nos olhos aquele brilho selvagem de quem acabara de caçar. Atrás dele vinham seus guerreiros mais leais, Fenris, o beta de cabelos ruivos e cicatrizes que contavam histórias de 100 batalhas, Torak, o rastreador silencioso, e Isolde, a única mulher entre os comandantes, cuja beleza mortal escondia garras afiadas como lâminas. A caçada foi bem sucedida, anunciou Aldrich, sua voz grave reverberando pelas paredes. 3 veados, um javali, e eliminamos os invasores que ousaram cruzar nossa fronteira oeste. Os nobres reunidos aplaudiram e bateram os pés em aprovação ritual. Morgana observou de seu esconderijo, e por um instante, apenas um instante fugaz, os olhos dourados do rei encontraram os dela. Foi como ser atravessada por um raio. Seu coração disparou, e ela sentiu algo estranho se mexer dentro de seu peito, como se a besta adormecida tivesse reconhecido algo. Mas o momento passou. Aldrich virou-se para seus conselheiros, e Morgana foi novamente esquecida. Meu rei, a voz melosa de Isolde cortou o ar. Há assuntos urgentes sobre a aliança com a Alcateia do Norte. O Alfa Ragnar enviou mensageiros solicitando uma audiência. Ragnar pode esperar, respondeu Aldrich, removendo a capa pesada. Primeiro preciso me limpar dessa sujeira. Morgana sabia o que isso significava. Rapidamente, ela deslizou pelos corredores até a câmara de banhos privativa do rei, onde já havia deixado água quente preparada e óleos perfumados de pinho e sálvia. Era uma das poucas tarefas que lhe confiavam. Cuidar dos aposentos reais sem ser vista nem ouvida. Ela estava arrumando as toalhas quando ouviu passos pesados. Virou-se para sair, mas a porta se abriu antes que pudesse escapar. Aldrich parou na entrada, surpreso de encontrá-la ali. Você? Disse ele, inclinando a cabeça.
sempre trabalhando nas sombras. Perdão, meu rei. Já estava de saída. Morgana fez uma reverência profunda, mantendo os olhos baixos como era esperado de uma serva. Qual é seu nome? A pergunta a pegou desprevenida. Em 3 anos servindo na fortaleza, o rei nunca havia dirigido a palavra a ela. Morgana, meu senhor. Morgana, ele repetiu, como se testando o som. Há quanto tempo trabalha aqui? Desde que me lembro, meu rei. Fui criada dentro destas muralhas. Aldrich caminhou até a banheira fumegante, e Morgana percebeu que deveria ter saído imediatamente, mas seus pés pareciam presos ao chão. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que fazia sua pele formigar. Você tem a marcação? Perguntou ele de repente, virando-se para encará-la. Morgana engoliu em seco. A marcação era o sinal de um verdadeiro lobisomem. Uma marca de nascença em forma de lua crescente que brilhava prata sob a luz lunar. Não, meu senhor. Sou apenas humana. Os olhos dele a estudaram com intensidade desconcertante, como se pudesse ver através de sua pele até a essência de sua alma. Interessante, murmurou. Pode ir. Morgana não esperou uma segunda ordem. Saiu apressadamente, seu coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Só quando chegou aos corredores inferiores é que permitiu que seus joelhos tremessem. O que estava acontecendo com ela? Por que a simples presença do rei a afetava daquela maneira? As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis para Morgana. Ela começou a notar que Aldrich a observava, não abertamente, mas com olhares furtivos durante as refeições comunais, ou quando cruzavam nos corredores. Era desconcertante, e ao mesmo tempo despertava algo dentro dela que não conseguia nomear. A vida na fortaleza seguia seu ritmo eterno. Durante o dia, Morgana realizava suas tarefas. Limpava os salões, ajudava nas cozinhas, remendava roupas da nobreza. À noite, quando a lua nascia, os lobisomens se transformavam e corriam livres pelas florestas, enquanto ela permanecia presa dentro das muralhas, olhando pela janela e imaginando como seria fazer parte daquela liberdade selvagem. Foi numa dessas noites, quando a lua estava apenas um quarto crescente e a maioria da alcateia descansava em forma humana, que tudo mudou. Morgana havia terminado suas tarefas e decidiu dar um passeio pelos jardins internos da fortaleza. Um pequeno pedaço de natureza domada entre as pedras. O ar estava fresco e perfumado com flores noturnas. Ela fechou os olhos, permitindo-se um momento raro de paz. Bela noite, não acha? Ela girou rapidamente, assustada. Um homem estava encostado na parede de pedra, meio escondido pelas sombras. Ele era diferente dos guerreiros da alcateia, mais esguio, com traços delicados e olhos verdes que brilhavam com inteligência astuta. Seus cabelos loiros caíam desgrenhados sobre os ombros, e ele vestia roupas de viajante, empoeiradas e gastas. — Quem é você? Perguntou Morgana, dando um passo para trás. — Como entrou aqui? — Meu nome é Lysander, respondeu ele com um sorriso encantador. E eu tenho meus métodos. Quanto a você, bem, eu estava procurando por alguém interessante, e parece que encontrei. Você não deveria estar aqui. Se os guardas o encontrarem, não vão encontrar. Sou muito bom em não ser visto quando não quero ser. Ele empurrou-se da parede e caminhou em direção a ela com graça felina. Mas você é fascinante. Uma humana vivendo entre lobos. Ou seria. Morgana sentiu seu coração acelerar, mas não de medo. Havia algo intoxicante na presença de Lysander. Algo perigoso e sedutor. Sou apenas uma serva. Ah, mas será mesmo? Ele circulou ao redor dela como um predador estudando sua presa. Seus olhos dizem outra coisa. Você tem fome. Fome de algo mais que esta vida de sombras. O que você quer? Quero lhe mostrar que existe um mundo além destas muralhas. Lysander estendeu a mão. Amanhã à noite, há um festival na vila ao sul. Música, dança, liberdade. Venha comigo. Eu não posso simplesmente sair. Pode sim. Eu lhe mostrarei o caminho. Ninguém notará sua ausência por algumas horas. Era loucura. Era perigoso. Mas algo dentro de Morgana, aquela parte selvagem que ela mantinha aprisionada, ansiava por dizer sim. Por que faria isso por mim? Você nem me conhece. Os olhos verdes de Lysander brilharam à luz das estrelas. Digamos que tenho interesse em pessoas especiais. E você, Morgana, é muito mais especial do que imagina. Antes que ela pudesse responder, o som de passos pesados ecoou. Lysander desapareceu nas sombras tão rapidamente que Morgana quase duvidou que ele estivesse ali.
Ela virou-se e encontrou Fenris, o Beta, observando-a com desconfiança. O que está fazendo aqui fora a esta hora? Perguntou ele rispidamente. Apenas precisava de ar fresco, senhor. Já estava voltando. Fenris a estudou por um longo momento antes de acenar com a cabeça. Vá, e não vagueie por aí sozinha novamente. Não é seguro. Morgana fez uma reverência e correu de volta para seus aposentos, o coração batendo descompassado. Quando finalmente se deitou em sua cama estreita, ficou olhando para o teto de pedra, dividida entre o dever e o desejo de liberdade. O dia seguinte arrastou-se com uma lentidão torturante. Morgana realizou suas tarefas mecanicamente, sua mente constantemente voltando para a proposta de Lysander. Era loucura. Se fosse pega saindo da fortaleza sem permissão, seria severamente punida, talvez até exilada. Mas a tentação era forte demais. Quando o crepúsculo pintou o céu de tons alaranjados e púrpuras, Morgana tomou sua decisão. Vestiu seu melhor vestido, um simples traje verde musgo que havia sido descartado por uma das nobres, e prendeu os cabelos com um pano limpo. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Lysander apareceu exatamente onde prometera, próximo ao portão dos fundos usado pelos comerciantes. Ele sorriu ao vê-la, e havia algo de triunfante naquele sorriso. Sabia que viria, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Pronta para uma aventura? O caminho até a vila era mais curto do que Morgana imaginava. Eles seguiram por trilhas secundárias na floresta, iluminados apenas pela lua crescente e pelas tochas que Lysander carregava. O ar estava perfumado com pinho e terra úmida, e pela primeira vez em sua vida, Morgana sentia-se verdadeiramente livre. Como conhece esses caminhos? Perguntou ela enquanto caminhavam. Viajo muito. Conhecer rotas escondidas é essencial para a minha sobrevivência. Ele olhou para ela com aqueles olhos verdes penetrantes. Você nunca pensou em deixar a fortaleza? Explorar o mundo? Todos os dias, admitiu Morgana. Mas não tenho para onde ir. Não tenho família, nem recursos. Você tem mais do que pensa, disse Lysander enigmaticamente. Só precisa aprender a acessar isso. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, os sons do festival chegaram até eles. A vila era um aglomerado de casas de madeira e pedra ao redor de uma praça central, onde fogueiras iluminavam a noite. Músicos tocavam instrumentos rústicos, flautas, tambores e alaúdes, enquanto pessoas dançavam e riam, completamente alheias aos lobisomens que governavam aquelas terras das sombras. Morgana ficou maravilhada. Nunca havia visto tanta alegria despreocupada. Venha. Lysander a puxou para a multidão. Dance comigo. Ela não sabia dançar, mas seguiu seus movimentos, deixando-se levar pela música. Pela primeira vez na vida, Morgana se sentiu viva de verdade. Não era uma sombra, não era invisível, era real, presente, importante. Eles dançaram até seus pés doerem, beberam hidromel e comeram pão fresco com mel. Lysander contou-lhe histórias de suas viagens, cidades distantes, florestas encantadas, criaturas misteriosas que habitavam os lugares esquecidos do mundo. Você poderia ver tudo isso, disse ele, seus dedos entrelaçados nos dela. Não precisa ser prisioneira daquela fortaleza fria. Não sou prisioneira, protestou Morgana, mas as palavras soaram vazias mesmo aos seus ouvidos. Não, Lysander inclinou-se mais perto, sua voz baixa e sedutora. Então por que parece tão feliz por estar aqui, longe de lá? Morgana não tinha resposta para isso. A noite avançou, e eventualmente eles se afastaram da multidão, caminhando até a beira da floresta, onde podiam ouvir o murmúrio de um riacho. A lua estava alta agora, banhando tudo em luz prateada. Há algo que preciso lhe contar, disse Lysander, virando-se para encará-la. Eu não vim aqui por acaso. Eu estava procurando por você especificamente. O quê? Por quê? Porque você não é o que pensa que é. Ele colocou as mãos nos ombros dela. Há poder em você, Morgana. Poder adormecido, esperando para ser despertado. Não sei do que está falando. Sei que sente isso, a besta dentro de você, querendo emergir. Você acha que é humana, mas não é, é uma de nós. Seus olhos brilharam com intensidade sobrenatural. Você é lobisomem, Morgana. Apenas nunca passou pela primeira transformação. As palavras a atingiram como um golpe. Parte dela queria negar, gritar que era mentira, mas outra parte, aquela parte profunda e selvagem, reconheceu a verdade. Como você sabe disso? Posso sentir o cheiro, posso ver.
Lysander sorriu. E posso ajudá-la a despertar esse poder se quiser. Libertar você. Você não é da alcateia da lua sangrenta, percebeu Morgana de repente. De qual alcateia você é? De nenhuma e de todas, respondeu ele. Sou um lobo solitário, Morgana, livre de reis e hierarquias. E você poderia ser livre também. Antes que Morgana pudesse responder, um rosnado gutural rasgou o ar. Ambos se viraram rapidamente para encontrar Aldrich emergindo das árvores, seus olhos brilhando dourado feroz na escuridão. Atrás dele, Fenris e outros guerreiros se posicionaram como uma matilha pronta para atacar. O rei estava em forma parcialmente transformada. Músculos inchados, garras estendidas, presas à mostra. Ele irradiava fúria pura. Afaste-se dela. A voz de Aldrich era um rosnado baixo e perigoso. Agora. Lysander não se moveu, mas Morgana sentiu a tensão em seu corpo. Meu rei, tentou ela, dando um passo à frente. Eu posso explicar. Silêncio. O rugido de Aldrich fez pássaros levantarem voo das árvores ao redor. Seus olhos dourados fixaram-se nela com uma intensidade que a fez tremer. Você tem ideia do perigo que se colocou? Do que este traidor poderia ter feito? Traidor? Morgana olhou para Lysander, confusa. Lysander é da alcateia dos corvos, cuspiu Aldrich. Nossos inimigos jurados. Eles mandam espiões para sequestrar nossos membros mais vulneráveis e torturá-los por informações. Que dramático, disse Lysander com um sorriso frio. Eu apenas estava mostrando à jovem dama que existe vida além de sua gaiola dourada, Alfa. A palavra foi dita com desprezo deliberado. Aldrich avançou, mas Fenris o segurou. Não vale a pena, meu rei. Deixe-me lidar com este verme. Não. Aldrich se forçou a recuperar o controle, embora seu corpo ainda tremesse com fúria contida. Ele fixou os olhos em Lysander. Você tem até a lua se pôr para estar fora de nossas terras. Se eu o vir novamente, arrancarei seu coração com minhas próprias garras. Lysander fez uma reverência zombeteira. Como desejar, Alfa. Mas acho que a escolha deveria ser dela. Ele olhou para Morgana. Pense no que conversamos. A oferta permanece. Então ele desapareceu na escuridão da floresta com velocidade sobrenatural. Os guerreiros quiseram persegui-lo, mas Aldrich os deteve com um gesto. Deixem-no ir. Temos assuntos mais importantes. Ele finalmente olhou diretamente para Morgana, e o que ela viu naqueles olhos dourados a confundiu. Havia raiva, sim, mas também algo mais. Algo que parecia medo, ou talvez possessividade. Quanto a você, eu sinto muito, meu rei. Morgana baixou a cabeça, preparando-se para a punição. Não sabia quem ele era. Eu só queria... Queria o quê? Liberdade? Aventura? A voz de Aldrich era dura, mas havia uma corrente de emoção por baixo que ela não conseguia decifrar. Você não tem ideia dos perigos lá fora. Não tem ideia do que os outros fariam a alguém como você. Alguém como eu? Uma serva inútil? Não. O grito dele a fez dar um pulo. Aldrich passou as mãos pelos cabelos negros, claramente lutando para se controlar. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa. Você não é inútil. E não é apenas uma serva. Eu sabia. Desde o primeiro momento que falei com você, eu soube que havia algo diferente. Morgana ergueu os olhos, surpresa. Ele me disse... Lysander disse que eu sou o lobisomem, que o poder está adormecido em mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fenris e os outros guerreiros trocaram olhares, mas foi Aldrich quem falou. É verdade, admitiu ele finalmente. Posso sentir sua essência. Você tem a marcação. Apenas está oculta. Você é de sangue puro, Morgana, mas por alguma razão nunca transformou. Por que ninguém me contou? Por que me deixaram acreditar que era humana? Porque é complicado. Aldrich se aproximou dela, e Morgana teve que erguer o queixo para encontrar seus olhos. Você foi encontrada sem marcas de clã, sem história. O conselho decidiu que seria mais seguro esperar, ver se o lobo despertaria naturalmente. Mais seguro para quem? A raiva estava começando a substituir a confusão de Morgana. Vocês me mantiveram ignorante, me fizeram trabalhar como serva, me deixaram acreditar que eu era nada. Eu sei. E havia genuína tristeza na voz de Aldrich. E eu deveria ter interferido antes, mas o poder do conselho é grande. E eu? Ele hesitou, como se as próximas palavras custassem caro. Eu tinha minhas razões para mantê-la perto, mesmo que nas sombras. Que razões? Mas Aldrich não respondeu. Em vez disso, virou-se para seus guerreiros. Voltem à fortaleza.
Eu escoltarei Morgana pessoalmente. Os outros obedeceram sem questionar, embora Fenris lançasse um olhar preocupado antes de desaparecer entre as árvores. Quando ficaram sozinhos, Aldrich ofereceu seu braço a Morgana. Ela hesitou antes de aceitá-lo. Caminharam em silêncio pelos primeiros minutos, apenas o som de seus passos e os ruídos noturnos da floresta os acompanhando. A lua estava começando a se pôr, tingindo tudo com tons azulados. "Por que estava tão furioso?" perguntou Morgana finalmente. "Não é como se eu fosse importante para você ou para a Alcateia." Aldrich parou abruptamente, fazendo-a parar também. Quando ele a encarou, havia algo feroz e vulnerável em seus olhos. "Você realmente não sabe? Realmente não sente?" Sentir o quê? Ele deu um passo mais perto, tão perto que Morgana podia sentir o calor emanando de seu corpo. O vínculo, a conexão entre nós. Sua voz era pouco mais que um sussurro rouco. "Desde o momento em que entrei naquela sala de banhos e a vi, algo dentro de mim reconheceu algo dentro de você." O coração de Morgana disparou. "Isso é impossível. Você é o Rei Alfa." "Eu sou ninguém. Você é minha companheira." As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. "Minha verdadeira companheira." O lobo dentro de mim a reconheceu, mesmo que o seu ainda esteja adormecido. É por isso que fiquei furioso. É por isso que quase arranquei a garganta daquele bastardo quando o vi com você. Porque você é minha. A possessividade na última palavra fez algo se mexer dentro de Morgana. Aquela parte selvagem que tinha ansiado por liberdade, agora ansiava por algo diferente. Algo primal e assustador. "Eu não entendo. Não espero que entenda. Ainda não." Aldrich ergueu a mão, hesitante, antes de tocar suavemente seu rosto. "Mas agora que Lysander plantou a semente, não posso mais mantê-la na ignorância. Você merece saber a verdade. Merece escolher. Escolher o quê? Se quer despertar o lobo dentro de você. Se quer se juntar à Alcateia como um membro pleno." Seus olhos dourados brilharam. "Se quer me aceitar como seu companheiro." Morgana sentiu como se o mundo tivesse inclinado em seu eixo. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma, sobre seu lugar no mundo, estava desmoronando e se reconstruindo em algo novo e aterrorizante. "E se eu disser não?" Dor passou pelo rosto de Aldrich, mas ele assentiu. "Então eu a libertarei. Darei a você recursos para começar uma nova vida onde desejar. Não vou aprisioná-la aqui se não for sua escolha." A honestidade brutal naquela promessa tocou algo profundo em Morgana. Este homem, este rei poderoso e temido, estava oferecendo a ela algo que ninguém jamais oferecera. Escolha verdadeira. "Preciso de tempo", disse ela finalmente, "para processar tudo isso. Você terá todo o tempo que precisar." Aldrich baixou a mão, embora parecesse doer fazer isso. "Mas, Morgana, tenha cuidado. Lysander plantou ideias em sua cabeça, mas ele não lhe contou a verdade completa. Os lobos solitários não são livres. São solitários porque foram exilados, porque traíram suas alcateias. A verdadeira liberdade só vem quando você conhece seu lugar e escolhe ficar nele." Os dias que se seguiram foram torturantes para Morgana. Ela voltou às suas tarefas. Mas tudo parecia diferente agora. Cada vez que via Aldrich, e ele parecia estar em toda parte ultimamente, seu coração disparava e aquela sensação estranha em seu peito se intensificava. A besta dentro dela estava acordando, provocada pela revelação e pela presença de seu suposto companheiro. O Conselho de Anciãos convocou uma reunião de emergência. Morgana foi chamada a comparecer, algo que nunca havia acontecido antes. Ela entrou no salão de reuniões com pernas trêmulas, sentindo o peso de dezenas de olhos sobre ela. Os anciãos eram 7 lobisomens que haviam servido à Alcateia por mais de um século cada um. Seus rostos eram mapas de rugas e cicatrizes, e seus olhos continham a sabedoria e crueldade de eras passadas. "Morgana." A voz da anciã Miriam ecoou pelo salão. Ela era a mais velha, com cabelos brancos como neve e olhos que já haviam sido azuis vibrantes, mas agora eram cinzentos opacos. "Você causou um grande tumulto. Não era minha intenção, senhora." Morgana manteve a cabeça baixa. "Intenção pouco importa. Ações têm consequências." Outro ancião, Tormund, bateu seu cajado no chão. "Você se associou com um espião inimigo? Isso é traição." Ela não sabia. A voz de Aldrich cortou o ar enquanto ele entrava no salão. Morgana foi enganada por Lysander. A culpa é nossa por tê-la mantido na ignorância sobre sua verdadeira natureza. "Cuidado, jovem rei."
disse Miriam com um sorriso frio. Não questione as decisões do conselho tão abertamente. Pode dar a impressão errada. A tensão no ar era palpável. Morgana percebeu que havia política em jogo aqui. Camadas de poder e conflito que ela nem começava a entender. Qual é a decisão do conselho? Perguntou Aldrich, sua voz controlada, mas com um rosnado subjacente. Vão puni-la por um crime que não cometeu? Não. Miriam se levantou, apoiando-se pesadamente em seu cajado. Vamos fazer o que devíamos ter feito há muito tempo. Vamos testá-la. Testá-la como? O ritual da primeira lua, respondeu Tormund. Se ela sobreviver, será aceita como membro pleno da Alcateia. Se não, bem, então os deuses terão decidido seu destino. Morgana sentiu o sangue gelar. Ela tinha ouvido sussurros sobre o ritual da primeira lua, uma cerimônia brutal, onde lobisomens que nunca haviam transformado eram forçados a despertar suas bestas interiores. Nem todos sobreviviam. Não. Aldrich deu um passo à frente, posicionando-se entre Morgana e o conselho. Não vou permitir que a coloquem em perigo desnecessário. Não é sua decisão, Alfa, disse Miriam friamente. O conselho vota. Todos a favor? 6 mãos se ergueram. Apenas um ancião, um homem silencioso chamado Eldrin, se absteve. Está decidido. Miriam sorriu para Morgana, e havia algo predatório naquele sorriso. Na próxima lua cheia, você enfrentará o ritual. Prepare-se, criança. Os próximos dias podem ser seus últimos. A reunião foi encerrada, mas Aldrich segurou o braço de Morgana antes que ela pudesse sair. Não vou deixar que isso aconteça, disse ele furiosamente. Encontrarei uma maneira... Não. Morgana surpreendeu a si mesma com a firmeza em sua voz. Vou fazer o ritual. O quê? Por quê? Você poderia morrer, porque estou cansada de viver na ignorância. Cansada de ser invisível. Ela encontrou seus olhos dourados. Lysander estava certo sobre uma coisa. Eu tenho fome de algo mais. E se há uma besta dentro de mim, quero conhecê-la, mesmo que isso me mate. Aldrich a estudou por um longo momento. Então assentiu lentamente. Então eu a treinarei. Vou garantir que você tenha a melhor chance possível de sobreviver. Os dias até a lua cheia passaram em um borrão de treinamento intenso. Aldrich a levava às florestas todos os dias antes do amanhecer, ensinando-a a sentir a besta interior, a se conectar com os instintos selvagens que ela havia suprimido por toda a vida. Feche os olhos, instruiu ele numa manhã particularmente fria. Sinta a terra sob seus pés, ouça a floresta respirando ao seu redor. Morgana obedeceu, concentrando-se. No início, havia apenas silêncio. Então, gradualmente, ela começou a perceber coisas. O bater de asas de um pássaro a 50 metros de distância. O cheiro de um cervo que havia passado pela trilha horas antes. O sussurro do vento através de folhas específicas. Isso. A voz de Aldrich estava mais próxima agora. Seus sentidos estão acordando. Continue. Ela mergulhou mais fundo e de repente sentiu algo se mexer dentro dela. Algo grande e poderoso e faminto. Seus olhos se abriram abruptamente e ela ofegou. Eu senti. Por um momento Sua loba está despertando. Aldrich sorriu. E era a primeira vez que ela via um sorriso genuíno em seu rosto. Isso o fazia parecer mais jovem, menos oprimido pelo peso da liderança. Ela está curiosa sobre o mundo, ansiosa para emergir. Durante os treinos, Morgana aprendeu mais sobre Aldrich também. Ele lhe contou sobre sua infância, como seu pai havia sido um rei tirano que ele fora forçado a desafiar e derrotar em combate ritual quando tinha apenas 19 invernos, como esse ato havia manchado seu reinado com suspeitas e medo. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, confessou ele numa tarde, enquanto descansavam à beira de um riacho. Matar meu próprio pai, mesmo que fosse para salvar a Alcateia de sua crueldade. Você fez o que precisava ser feito, disse Morgana. Isso requer mais coragem que simplesmente obedecer. Ele olhou para ela com algo como gratidão. Você me entende de uma maneira que poucos entendem. É parte do vínculo, acho. Companheiros verdadeiros enxergam um ao outro completamente. Me fale mais sobre isso, sobre o vínculo de companheiros. Aldrich se sentou, brincando com uma pedra entre os dedos. É raro. Muitos lobisomens vivem vidas inteiras sem encontrar seu verdadeiro companheiro. Alguns se contentam com uniões políticas ou afeições convenientes. Ele fez uma pausa. Mas quando você encontra seu verdadeiro companheiro, é como se 2 metades de uma alma se reconhecessem. O lobo sabe, mesmo que a mente humana demore para entender.
E você tem certeza de que eu sou sua companheira? Mesmo com meu lobo ainda adormecido, tenho certeza absoluta. Ele finalmente olhou para ela, e a intensidade em seus olhos a fez corar. Mas o vínculo só se completa quando ambos os lobos se reconhecem. Quando você transformar, então saberá com certeza também. A lua cheia se aproximava inexoravelmente. Morgana podia senti-la chamando, fazendo seu sangue ferver e sua pele formigar. A besta dentro dela estava agitada, arranhando para sair. Na véspera do ritual, Aldrich a levou a um lugar especial, uma clareira no coração da floresta, onde a luz da lua penetrava através das árvores como raios de prata líquida. Minha mãe me trouxe aqui antes da minha primeira transformação, disse ele suavemente. Este lugar tem poder antigo, magia que flui da própria terra. Morgana podia sentir isso, uma pulsação sob seus pés, como o coração da floresta batendo em sincronia com o seu. Estou com medo, admitiu ela. Não de morrer, mas de não ser forte o suficiente, de decepcionar você. Aldrich se virou para ela, pegando suas mãos nas dele. Você já é forte, mais forte do que a maioria dos guerreiros que conheci. Ele apertou seus dedos gentilmente. E não importa o que aconteça amanhã, você nunca poderia me decepcionar. Antes que Morgana pudesse responder, ele se inclinou e pressionou seus lábios contra os dela. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ele estivesse lhe dando a chance de recuar. Mas ela não recuou. Em vez disso, se aproximou, aprofundando o beijo, deixando todo o medo e desejo e confusão se dissolver naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Desculpe, disse Aldrich, embora não parecesse arrependido. Eu não deveria ter... Não se desculpe. Morgana tocou seus lábios com os dedos, ainda sentindo o calor do beijo. Eu quis isso também. Eles permaneceram na clareira até tarde da noite, conversando sobre tudo e nada. E Morgana percebeu que estava começando a entender o que Aldrich havia dito sobre o vínculo. Havia uma conexão entre eles que ia além da atração física. Uma sensação de estar completa pela primeira vez na vida. A noite do ritual chegou envolta em névoa e expectativa. Toda a alcateia se reuniu na grande clareira ritual, um espaço sagrado marcado por pedras rúnicas antigas que brilhavam com luz própria sob a lua cheia. O ar estava carregado de magia e perigo. Morgana foi levada ao centro do círculo, vestindo apenas uma túnica branca simples. Ao seu redor, a alcateia formava anéis concêntricos, seus olhos brilhando na escuridão, dourados, prateados, alguns vermelhos como brasas. O conselho de anciãos se posicionou ao norte do círculo. Miriam ergueu suas mãos esqueléticas para o céu. Esta noite testemunhamos o ritual da primeira lua. Sua voz ecoou sobrenaturalmente alto. Morgana, sem clã e sem história, será testada pelos deuses e pela própria lua. Se for digna, sua loba despertará. Se não for, os espíritos da floresta reivindicarão seu devido. Um calafrio percorreu Morgana, mas ela forçou-se a permanecer ereta, orgulhosa. Seus olhos encontraram os de Aldrich, que estava ao lado de Fenris e dos outros comandantes. Ele assentiu levemente, encorajamento mudo. Que o ritual comece. Tormund bateu seu cajado 3 vezes no chão. Os anciãos começaram a cantar em uma língua antiga, palavras que faziam o ar vibrar e as pedras rúnicas brilharem mais intensamente. Morgana sentiu a magia envolvendo-a como água gelada, penetrando sua pele, alcançando algo profundo dentro dela. A dor veio de repente, uma agonia ardente que a fez cair de joelhos. Parecia que seus ossos estavam se quebrando, sua pele rasgando, cada nervo em chamas. Ela gritou, incapaz de se conter. Lute! A voz de Aldrich cortou através do nevoeiro de dor. Não resista à mudança. Abrace-a. Mas era mais fácil falar do que fazer. A besta dentro dela estava furiosa, selvagem, lutando para emergir enquanto alguma parte humana de Morgana se agarrava desesperadamente ao controle. A batalha interna era tão violenta quanto qualquer luta física. Deixe ir, sussurrou uma voz em sua mente. Não sua voz, mas algo mais antigo e selvagem. Pare de ter medo. Você não pode me matar. E eu não posso existir sem você. Somos uma. Morgana percebeu a verdade nisso. Ela tinha passado a vida inteira tentando ser pequena, invisível, controlada. Mas o lobo não conhecia essas limitações. O lobo era livre, feroz, poderoso. Com um último grito que se transformou em uivo, Morgana finalmente soltou as rédeas.
A transformação rasgou através dela como um relâmpago. Ossos se quebraram e se reformaram. Músculos se expandiram. Sentidos explodiram em uma cacofonia de estímulos avassaladores. Pelo brotou através de sua pele. Não o cinza ou marrom comum da maioria dos lobos, mas um branco prateado luminoso que brilhava sob a luz da lua. Quando terminou, Morgana não estava mais de pé sobre duas pernas. Ela estava sobre 4 patas, mais forte e maior do que jamais imaginara ser possível. Ela ergueu a cabeça e uivou, um som primordial de triunfo e libertação que ecoou através das montanhas. A alcateia respondeu, centenas de vozes se unindo à dela em uma sinfonia selvagem. Miriam observava com olhos arregalados. Uma loba branca, sussurrou ela, e havia medo em sua voz. Não vejo uma desde... Mas Morgana não estava prestando atenção aos anciãos. Seus novos sentidos estavam sobrecarregados. Ela podia ouvir o coração de cada lobisomem no círculo batendo, cheirar suas emoções no ar, ver na escuridão como se fosse dia claro. E, acima de tudo, ela sentia ele. Aldrich havia mudado de forma também, incapaz de resistir ao chamado da lua e do vínculo. Ele era magnífico em forma lupina, um lobo negro massivo com olhos dourados que brilhavam como sóis pequenos. Ele se aproximou dela lentamente, cauteloso, mas incapaz de ficar longe. Quando seus focinhos se tocaram, Morgana sentiu o vínculo se completar. Era como um circuito elétrico se fechando, enviando ondas de reconhecimento e pertencimento através de cada fibra de seu ser. Companheiro, cantava seu lobo. Meu companheiro. O lobo de Aldrich rosnou suavemente, um som de profunda satisfação. Ele circulou ao redor dela, marcando-a com seu cheiro, reivindicando-a perante toda a alcateia. É confirmado! A voz de Miriam soou estrangulada. O vínculo de companheiros entre o alfa e a nova loba, os deuses falaram. Mas nem todos pareciam felizes com essa revelação. Morgana, mesmo em forma lupina, podia sentir as ondas de raiva e inveja emanando de alguns membros da alcateia. Isolde, em particular, a comandante que claramente tinha suas próprias ambições em relação a Aldrich, estava irradiando hostilidade pura. A noite se estendeu em uma celebração selvagem. A alcateia correu pelas florestas, caçando e brincando sob a lua cheia. Morgana descobriu o puro êxtase de correr com 4 patas, de sentir o vento em seu pelo, de derrubar uma presa e sentir o sangue quente em sua língua. Esta era a liberdade que ela sempre ansiara, não fugir de quem ela era, mas abraçá-lo completamente. Aldrich nunca se afastou muito dela. Ele a guiou através dos territórios de caça, ensinou-a a ler os sinais da floresta, protegeu-a quando lobos mais jovens tentaram testá-la. O vínculo entre eles cantava com cada toque, cada olhar, cada movimento sincronizado. Quando a lua começou a se pôr e a magia do ritual finalmente liberou sua pegada, eles voltaram à forma humana. Morgana se encontrou nua e trêmula na clareira, cada músculo doendo, mas se sentindo mais viva do que nunca. Aldrich enrolou sua própria capa em torno dela, puxando-a para perto de seu corpo quente. Você foi magnífica, murmurou ele contra seus cabelos. Uma loba branca. Você sabe o que isso significa? Não. Morgana estava tão exausta que mal conseguia ficar em pé. Significa que você vem de uma linhagem real muito antiga. As lobas brancas são lendárias. Ele a segurou mais apertado. E agora você é minha. Completamente, inquestionavelmente minha. A possessividade nessas palavras deveria tê-la irritado, mas em vez disso, enviou um arrepio de prazer através dela. O lobo dentro dela ronronava satisfeito. E você é meu, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a audácia. Aldrich riu, um som rico e genuíno que ela nunca tinha ouvido dele antes. Sim, ele a beijou, profundamente, sem se importar com quem pudesse estar assistindo. Sempre fui. Apenas demorou para você perceber. Os dias seguintes foram um turbilhão de mudanças. Morgana não era mais uma serva. Ela foi oficialmente reconhecida como a companheira do Alfa, elevada a uma posição de poder que ela nunca sonhou possuir. Foram dados a ela aposentos próximos aos de Aldrich, roupas finas, e o respeito, embora relutante de alguns, de toda a alcateia. Mas com o poder vieram os inimigos. Isolde não escondia sua hostilidade. Ela tinha sido a comandante mais próxima de Aldrich por anos, e muitos na alcateia assumiram que ela eventualmente se tornaria sua companheira.
Uma união política que fortaleceria seu próprio clã. A chegada de Morgana destruiu essas ambições. Você acha que merece estar aqui? Isolde a encurralou no salão de treinamento uma tarde. Seus olhos verdes brilhavam com malícia. Uma órfã sem nome que passou a vida esfregando pisos? Não escolhi o vínculo, respondeu Morgana, forçando-se a manter a calma. Os deuses decidem essas coisas. Os deuses, Isolde cuspiu. Ou talvez apenas o tesão de um rei solitário por uma novidade. Morgana sentiu seu lobo rosnar dentro dela, querendo emergir e colocar esta mulher em seu lugar. Mas ela lutou contra o impulso. Violência agora apenas provaria que ela era indigna da posição. Se tem problemas com o vínculo, leve-os ao conselho ou ao próprio Aldrich, disse ela firmemente. Mas não vou tolerar desrespeito. Você não vai tolerar? Isolde deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Vamos ver quanto tempo dura sua arrogância quando perceber que metade da alcateia questiona sua legitimidade. Antes que a situação pudesse escalar, Fenris entrou no salão. Isolde, o rei te convoca. Seu tom era neutro, mas seus olhos alertavam Morgana de que havia problemas. Isolde lançou um último olhar venenoso antes de sair. Fenris esperou até que ela estivesse fora de alcance auditivo antes de se virar para Morgana. Ela está certa sobre uma coisa, disse ele sem rodeios. Há murmúrios na alcateia. Alguns acham que o vínculo é conveniente demais, que talvez tenha sido forçado ou falsificado. Mas não foi. Eu senti quando se completou. Foi real. Eu acredito em você. Fenris assentiu. E Aldrich certamente acredita. Mas você precisará provar seu valor aos outros. Força não é suficiente. Você precisará de sabedoria, diplomacia. Você está me oferecendo ajuda? Estou oferecendo conselho. Ele sorriu ligeiramente. Aldrich é meu irmão em tudo, exceto no sangue. Se você é importante para ele, então é importante para mim também. Mas não posso lutar suas batalhas. Você precisará conquistar seu lugar aqui. Morgana agradeceu e passou o resto do dia refletindo sobre suas palavras. Ela tinha sido tão focada na transformação, no vínculo, que não havia considerado completamente a política complexa de liderar ao lado de um rei. À noite, quando se encontrou com Aldrich em seus aposentos privados, ela levantou suas preocupações. Eles acham que sou indigna, disse ela, caminhando de um lado para o outro diante da lareira crepitante. E talvez tenham razão. O que sei sobre liderança? Sobre governar? Aldrich a observava de sua poltrona, um copo de hidromel na mão. Você acha que eu sabia como governar quando matei meu pai e assumi o trono aos 19? Perguntou ele. Liderança não é algo que nasce sabendo. É algo que se aprende, frequentemente através de erros dolorosos. Mas você tinha linhagem, treinamento, e você tem algo mais valioso. Ele se levantou e foi até ela, colocando as mãos em seus ombros. Você tem empatia. Você entende como é ser invisível, ser esquecida. Isso fará de você uma líder melhor que qualquer nobre nascido no poder. Morgana queria acreditar nele, mas a dúvida ainda roía suas entranhas. E se eu falhar? E se trouxer vergonha para você? Impossível. Aldrich beijou sua testa suavemente. Você já provou sua força. Agora precisa apenas ter paciência enquanto os outros percebem o que eu vi desde o início. Eles passaram a noite planejando, discutindo como Morgana poderia se conectar com diferentes facções dentro da alcateia, como poderia demonstrar seu valor além do vínculo com o Alfa. Mas enquanto faziam planos, forças mais sinistras também estavam se movendo. Nas sombras da fortaleza, Isolde se encontrava secretamente com emissários da alcateia dos Corvos. Lysander estava entre eles, seu sorriso tão encantador quanto antes. Então, ela completou a transformação, disse ele, recostando-se casualmente contra a parede, mais rápido do que esperávamos. E o vínculo é verdadeiro. Isolde praticamente cuspiu as palavras. Meus planos estão arruinados. Nem todos os planos precisam envolver tornar-se rainha. Lysander estudou suas unhas casualmente. Há outros tipos de poder, outros tipos de vingança. O que está propondo? Uma aliança. Meu Alfa, Ragnar, está interessado em destabilizar o governo de Aldrich. Lysander sorriu friamente. E parece que você compartilha esse interesse. Eu nunca trairia minha alcateia. Não estou pedindo que traia. Estou apenas pedindo que não esteja tão vigilante. Que olhe para o outro lado no momento certo. Ele se inclinou mais perto. Em troca, quando a poeira baixar
e um novo alfa assumir, você terá a posição de poder que sempre mereceu. Isolde hesitou, lutando contra si mesma. Mas a amargura e inveja eram ácidos poderosos, corroendo sua lealdade. O que precisa que eu faça? 2 semanas depois, Aldrich anunciou que lideraria uma caçada ritual nas Montanhas Cinzentas. Era uma tradição antiga. O Alfa e seus guerreiros mais confiáveis caçavam o Grande Alce, uma criatura mágica que só aparecia uma vez por estação. Capturá-lo traria prosperidade e boa sorte para a Alcateia. Morgana deveria permanecer na fortaleza, mas na última hora, Aldrich mudou de ideia. Quero que venha, disse ele enquanto se preparava. É hora de você ser apresentada às tradições mais profundas da Alcateia. Fenris não pareceu feliz com essa decisão. As montanhas são perigosas, especialmente próximas ao território dos corvos. É exatamente por isso que ela deve vir, insistiu Aldrich. Morgana precisa aprender a navegar em terreno hostil e estará segura conosco. Isolde foi incluída no grupo de caça, junto com Torak e mais 6 guerreiros experientes. Partiram ao amanhecer, suas formas lupinas se movendo como sombras através da floresta. A caçada foi exaustiva. Eles seguiram os rastros do Grande Alce por horas, através de vales profundos e trilhas montanhosas traiçoeiras. Morgana estava determinada a provar seu valor, forçando seu corpo a acompanhar o ritmo brutal sem reclamar. O sol estava começando a se pôr, quando finalmente alcançaram o alce em uma clareira alta. Era magnífico, facilmente 2 vezes o tamanho de um alce normal, com chifres que brilhavam como ouro antigo e olhos que pareciam conter consciência antiga. Cerquem-no, ordenou Aldrich. Devagar, mostrem respeito. Eles se moveram em formação, cada lobo tomando sua posição. O alce os observava calmamente, sem medo, como se soubesse que esse ritual era tão importante para ele quanto para eles. Foi quando o ataque veio. Lobos irromperam das árvores ao redor. Dezenas deles, todos portando as marcas da Alcateia dos Corvos. Era uma emboscada perfeitamente planejada. Traição, rugiu Fenris, imediatamente mudando de forma para lutar. O caos explodiu. Aldrich e seus guerreiros foram forçados a defender-se contra números superiores. Morgana sentiu o pânico dar lugar ao instinto. Seu lobo emergiu e ela se lançou na batalha, suas mandíbulas encontrando carne e osso. Mas ela era novata nisso, inexperiente. Um lobo maior a derrubou, suas garras rasgando seu flanco. A dor explodiu. Mas antes que ele pudesse golpear novamente, Aldrich estava lá, arrancando o atacante dela com força brutal. Fique perto de mim. A voz dele ecoou em sua mente através do vínculo. Ela não sabia que podiam se comunicar assim, mas agora não era hora de maravilhar-se. A batalha foi feroz e sangrenta. Os guerreiros de Aldrich eram habilidosos, mas estavam em menor número. Torak caiu com um ferimento terrível no pescoço. Outro guerreiro foi cercado e estraçalhado. Então, Morgana viu. Isolde estava lutando, mas não com a intensidade dos outros. Seus movimentos eram calculados, defensivos, como se estivesse apenas mantendo as aparências. E pior, ela estava se posicionando estrategicamente, cortando as rotas de fuga. Ela nos traiu, percebeu Morgana com o horror gelado. Tentou alertar Aldrich através do vínculo, mas ele estava muito ocupado lutando contra 3 atacantes simultaneamente. Então Morgana fez a única coisa que podia. Lançou-se na direção de Isolde. Elas colidiram com força terrível, rolando pelo chão em um emaranhado de pelo e garras. Isolde era mais experiente, maior, mais forte, mas Morgana tinha fúria e determinação de seu lado. Traidora, ela gritou através da mente. Estúpida, retrucou Isolde. Você nunca foi digna dele. Elas lutaram com selvageria brutal. Morgana recebeu ferimentos profundos, mas conseguiu cravar suas presas no ombro de Isolde, fazendo a outra loba ganir de dor. Foi quando Lysander apareceu. Não em forma lupina, mas humana, portando uma lança de prata. Prata, o único material que poderia matar permanentemente um lobisomem. Chega! Sua voz cortou através do tumulto. Todos pararam, ofegantes e ensanguentados. Os guerreiros de Aldrich estavam cercados, feridos, à beira da derrota. O próprio Aldrich tinha ferimentos graves sangrando profusamente. Rendição, Alfa! Disse Lysander calmamente, apontando a lança para Morgana. Ou sua preciosa companheira morre aqui e agora. Os olhos de Aldrich encontraram os de Morgana através da distância.
Ela viu a agonia da decisão neles, o rei contra o companheiro, o dever contra o amor. Não, ela disse através do vínculo. Não se renda. A Alcateia precisa de você. A Alcateia pode encontrar outro rei. Eu não posso encontrar outra você. Última chance. Lysander avançou um passo em direção a Morgana. Espere. Aldrich voltou à forma humana, nu e sangrento, mas ainda de pé com dignidade. Aceito. Nos renderemos. Apenas poupe ela. Lysander sorriu triunfantemente. Sábio, embora tarde demais para alguns de seus guerreiros, ele acenou. E mais lobos dos corvos emergiram das árvores. Prendam-nos. Ragnar ficará satisfeito com este presente. Enquanto eram amarrados com cordas reforçadas com prata, Isolde transformou de volta para a forma humana. Ela evitava olhar para qualquer um de seus antigos companheiros de Alcateia. Você nos vendeu? A voz de Fenris estava rouca de raiva e decepção. Por quê? Porque Aldrich escolheu uma órfã sem nome sobre guerreiros leais que sangraram por ele, explodiu Isolde. Porque esta Alcateia está cega, seguindo um rei que pensa com seu pau em vez de sua cabeça. Silêncio. Aldrich falou quietamente, mas com tal comando que todos se calaram. Seus olhos fixaram-se em Isolde com decepção profunda. Você teve minha confiança, minha amizade, e a jogou fora por inveja. Sua amizade? Isolde riu amargamente. Eu queria mais que amizade. Eu merecia mais. Você não pode forçar um vínculo de companheiros, disse Morgana, encontrando sua voz apesar da dor de seus ferimentos. Não é uma escolha, é destino. Destino. Isolde cuspiu. Esconda-se atrás dessa desculpa se quiser. Mas você roubou o que era meu por direito. Chega de drama, interrompeu Lysander. Vamos nos mover. Ragnar está esperando. Eles foram forçados a marchar através da noite, ainda em forma humana e amarrados. Morgana cambaleou várias vezes, a perda de sangue a deixando tonta. Aldrich tentou permanecer perto dela, mas os guardas os separavam sempre que se aproximavam demais. Fenris sussurrou para Morgana quando teve a chance. Mantenha suas forças. Haverá uma oportunidade. Sempre há. Ela queria acreditar nele, mas com cada passo que davam mais fundo em território inimigo, a esperança parecia mais distante. Amanheceu quando finalmente chegaram à Fortaleza dos Corvos. Era diferente da Pedra Negra, construída não em altura, mas em extensão, abraçando uma ravina profunda com pontes de corda conectando diferentes seções. Corvos, os animais reais, cobriam cada superfície, seus grasnados criando uma cacofonia ensurdecedora. Ragnar os esperava no salão principal. Ele era mais velho que Aldrich, talvez com 40 invernos, com cabelos grisalhos e corpo coberto de cicatrizes que contavam histórias de inúmeras batalhas. Seus olhos eram negros como carvão, e ele irradiava uma crueldade fria que fez até mesmo Morgana, exausta e ferida como estava, sentir um arrepio de medo primordial. Aldrich Volkar. A voz de Ragnar era surpreendentemente suave, quase gentil, o que de alguma forma a tornava mais ameaçadora. Finalmente nos encontramos cara a cara. Esta emboscada covarde não é digna de você, Ragnar, respondeu Aldrich, mantendo a cabeça erguida apesar de estar amarrado e cercado. Se queria me desafiar, deveria ter feito isso abertamente. Desafio ritual? Ragnar riu. Sou prático, não romântico. Por que arriscar uma luta justa quando posso simplesmente tomar o que quero? E o que você quer? Seu território, seus recursos. Sua alcateia? Ragnar circulou ao redor deles como um corvo ao redor de carniça. Tudo que você construiu, eu tomarei. E você assistirá à destruição de tudo que ama antes de morrer. Monstruoso, sussurrou Morgana. Os olhos negros de Ragnar se fixaram nela. Ah, a famosa loba branca, a companheira que apareceu do nada. Ele se aproximou, estudando-a como um pedaço curioso de propriedade. Sabe, há quem pagaria fortunas por uma loba branca. Sua pele valeria... Aldrich rugiu, transformando parcialmente mesmo com as cordas de prata queimando sua carne. Ele teria se lançado em Ragnar se os guardas não o tivessem contido, pressionando mais prata contra sua pele, até que ele gritasse de dor. Pare! Morgana lutou contra suas próprias amarras. Por favor, não o machuque mais. Interessante. Ragnar sorriu friamente. Parece que encontrei sua fraqueza, Aldrich. O grande rei implacável, reduzido a isso por uma fêmea. O vínculo de companheiros não é fraqueza, disse Fenris de onde estava amarrado próximo a uma coluna. É a maior força que um lobo pode ter. Mas você nunca entenderia isso.
tendo apenas seu poder quebrado e Alcateia aterrorizada. Ragnar se virou para Fenris, seus olhos estreitando perigosamente. Cuidado com sua língua, Beta. Posso arrancá-la e alimentar os corvos. Faça, desafiou Fenris. Não mudará a verdade. Por um momento, pareceu que Ragnar realmente faria isso. Então ele apenas acenou com a mão, descartando a provocação. Joguem-nos nas celas. Deixem-nos apodrecer até que eu decida o que fazer com eles. As masmorras sob a fortaleza dos corvos eram úmidas e fedorentas, cavadas na própria ravina. Morgana e Aldrich foram jogados na mesma cela. Uma pequena misericórdia que ela suspeitava ser intencional, para que Ragnar pudesse atormentá-los com a proximidade que não podiam completamente usufruir devido aos seus ferimentos. Assim que ficaram sozinhos, Aldrich arrastou-se até ela. Deixe-me ver seus ferimentos. Os seus são piores, protestou Morgana, mas ela o deixou examiná-la de qualquer maneira. Suas mãos eram surpreendentemente gentis, enquanto verificava os cortes profundos em seu flanco e ombro. Você lutou bravamente, disse ele suavemente. E você viu a traição de Isolde antes que eu a visse. Salvou nossas vidas, pelo menos temporariamente. Não por tempo suficiente. Morgana encostou-se na parede de pedra fria. Estamos presos. Sua alcateia está sem líder. Ragnar venceu. Ainda não. Aldrich se sentou ao lado dela, ignorando sua própria dor. Enquanto estivermos vivos, há esperança. Que tipo de esperança? Estamos em uma masmorra cercada por inimigos. Esperança de que alguém perceba nossa ausência. Que Isolde não era a única lealdade em nosso grupo. Ele olhou para o alto, para a pequena janela gradeada através da qual luz fraca filtrava. E esperança de que você seja mais forte do que pensa. Eu? O que posso fazer? Aldrich virou-se para encará-la completamente. Você é uma loba branca, Morgana. Sabe o que as lendas dizem sobre sua linhagem? Não. Ninguém nunca me contou. Lobas brancas vêm da primeira alcateia, os filhos da lua original. Elas tinham poderes que foram perdidos através das gerações. Ele tocou seu rosto gentilmente. Uma loba branca pode chamar a lua mesmo quando ela não está cheia. Pode falar com os espíritos da floresta. Pode curar ferimentos que matariam outros lobisomens. Morgana olhou para ele com incredulidade. Isso são apenas lendas. São. Então como você transformou tão facilmente no ritual? Como sobreviveu a ferimentos que deveriam tê-la matado? Ele apertou sua mão. Você tem esse poder, Morgana. Você só precisa aprender a acessá-lo. Não sei como. Então eu ensinarei. Aldrich fechou os olhos, claramente lutando contra a exaustão e a dor. Mas primeiro, precisamos de força. Descanse. Precisaremos dela para o que vem a seguir. Morgana queria argumentar, mas seu corpo estava gritando por descanso. Ela se aninhou contra Aldrich, sentindo o calor de seu corpo e o pulso constante do vínculo entre eles. Mesmo ali, na mais sombria das circunstâncias, ela se sentia completa ao lado dele. Encontraremos uma saída, prometeu ela a si mesma, enquanto a escuridão a reivindicava. De alguma forma, vamos sobreviver a isso. Morgana acordou ao som de gemidos de dor. Aldrich estava tremendo ao lado dela, suor cobrindo seu corpo apesar do frio da masmorra. Seus ferimentos estavam infeccionados. Ela podia ver as linhas vermelhas de veneno se espalhando de onde a prata havia queimado sua carne. Aldrich. Ela o sacudiu gentilmente. Fique comigo. Ele abriu os olhos com dificuldade, e ela se assustou ao ver como estavam vidrados com febre. Morgana. Sua voz era apenas um sussurro rouco. Escute. Não tenho muito tempo. Não diga isso. Você vai ficar bem. A prata está no meu sangue. Ele tossiu, e sangue manchou seus lábios. Mas você pode me curar. As lendas... Eu não sei como. O pânico estava tomando conta dela. Aldrich, por favor, eu não sei o que fazer. Ele agarrou sua mão com força surpreendente. Olhe dentro. De si mesma. A loba sabe. Os espíritos conhecem. Você só precisa pedir. Então seus olhos se fecharam, e ele ficou perigosamente quieto. Morgana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não, ela não o perderia. Não agora, não assim. Não o homem que a havia visto quando ela era invisível, que a havia amado quando ela não amava a si mesma, que a havia ensinado a abraçar sua verdadeira natureza. Fechou os olhos e mergulhou para dentro, procurando aquele núcleo selvagem onde seu lobo habitava. Normalmente havia apenas a presença da besta,
esperando para emergir. Mas agora, quando ela alcançou mais fundo, encontrou algo mais, uma conexão que se estendia para além dela mesma, para a própria terra, para os espíritos antigos que habitavam aquele lugar desde antes de lobisomens existirem. Ajudem-me, implorou ela para a escuridão além da escuridão. Por favor, não deixem que ele morra. E as vozes responderam, não com palavras, mas com conhecimento que floresceu em sua mente como flores de primavera. Ela sentiu seus ancestrais, todas as lobas brancas que vieram antes dela, derramando sua sabedoria através das eras. Morgana colocou as mãos sobre o peito de Aldrich, sobre seu coração que batia tão fraco. Calor começou a fluir através dela, não o calor da transformação, mas algo diferente, puro, curativo. Suas mãos brilharam com luz prateada suave, enquanto ela derramava esse poder nele, procurando o veneno de prata em seu sangue e purificando-o. Era doloroso. Cada segundo sentia como se estivesse queimando de dentro para fora. Mas ela não parou. Não quando seu corpo protestou. Não quando começou a sangrar do nariz. Não quando sua visão começou a escurecer. Finalmente, quando estava à beira do colapso, sentiu a mudança. O coração de Aldrich fortaleceu seu ritmo. Sua respiração se aprofundou. As linhas vermelhas de infecção começaram a recuar. Morgana caiu de lado, completamente exaurida, mas sorrindo. Ela havia feito isso. Havia salvado ele. Morgana! A voz dele era mais forte agora. Ela forçou os olhos a se abrirem e o encontrou olhando para ela com admiração e amor. Você fez isso, disse ele com espanto. Você realmente canalizou o poder antigo. Estou tão cansada, sussurrou ela. Mas você está bem. Isso é tudo o que importa. Aldrich a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela tremia de exaustão. Você é extraordinária, mais poderosa do que qualquer loba que conheci. Ele beijou sua testa. E você me salvou, novamente. Somos companheiros, Morgana murmurou contra seu peito. É o que fazemos. Salvamos um ao outro. Eles descansaram juntos, ganhando forças. Horas depois, talvez dias, era difícil dizer no escuro da masmorra. Ouviram barulho acima, passos descendo as escadas de pedra. Um guarda apareceu com comida e água, rações miseráveis, mas Morgana e Aldrich as aceitaram avidamente. Precisavam de força para o que viria a seguir. Ragnar decidiu seu destino, disse o guarda com um sorriso cruel. Amanhã haverá uma execução pública. O grande Aldrich Volkar morrerá diante de sua própria alcateia, que está sendo trazida aqui para testemunhar. Quando ele foi embora, Morgana e Aldrich trocaram olhares. Então é amanhã, disse ela. Precisamos de um plano. Temos um. Aldrich sorriu, e havia algo do predador de volta em seus olhos. Vou desafiar Ragnar para combate ritual. Ele não pode recusar diante de ambas as alcateias sem parecer covarde. Mas você ainda está ferido. Você me curou. Estou mais forte do que Ragnar imagina. Ele apertou sua mão. E você estará lá. Seu poder. Seu apoio através do vínculo. Juntos, somos imparáveis. Morgana queria acreditar, mas o medo roía suas entranhas. Eles tinham apenas uma chance. Se falhassem, ambos morreriam, e a alcateia da lua sangrenta cairia sob o governo tirânico de Ragnar. O sol estava alto quando foram arrastados da masmorra para a praça central da Fortaleza dos Corvos. Morgana piscou contra a luz brilhante, seus olhos demorando para se ajustar após tanto tempo na escuridão. A cena diante dela fez seu coração afundar. Centenas de lobisomens enchiam a praça. Membros da Alcateia dos Corvos misturados com prisioneiros da lua sangrenta, todos forçados a testemunhar o que estava por vir. Ela procurou por rostos familiares e encontrou alguns. Lobos que haviam trabalhado ao lado dela na fortaleza. Guerreiros que haviam caçado com Aldrich. Até mesmo alguns dos anciãos do conselho. Ragnar estava de pé sobre uma plataforma elevada, vestido em peles negras ornamentadas. Ao seu lado, para desgosto de Morgana, estava Isolde, vestindo cores dos corvos agora. Ela havia completado sua traição. Tragam os prisioneiros, ordenou Ragnar. Morgana e Aldrich foram empurrados para a frente, forçados a ajoelhar-se diante da plataforma. Morgana manteve a cabeça erguida, recusando-se a mostrar medo mesmo quando seu coração batia descompassado. Hoje testemunhamos justiça. A voz de Ragnar ecoou pela praça. Aldrich Volkar, o chamado Rei Alfa da Lua Sangrenta, é culpado de fraqueza.
de permitir que emoções governassem sua razão, de colocar seu prazer pessoal acima do bem de sua alcateia. Murmúrios se espalharam pela multidão. Morgana viu raiva nos rostos de muitos de seu próprio povo, mas eles estavam cercados, superados, indefesos. E esta, Ragnar apontou para Morgana, é a fonte de sua fraqueza. Uma órfã que se disfarçou como companheira verdadeira, enfeitiçando um rei e levando-o à ruína. Mentiras! A voz de Fenris gritou da multidão. O vínculo é verdadeiro! Todos nós testemunhamos! Guardas se moveram em sua direção, mas Ragnar os deteve com um gesto. Deixem o Beta falar. Deixem-no defender seu rei caído. Não mudará o resultado. Ragnar! A voz de Aldrich cortou através do tumulto, clara e forte. Ele se levantou, quebrando as cordas enfraquecidas que o prendiam com força pura. Você fala de justiça, mas age como covarde. Fala de fraqueza, mas me emboscou com 10 vezes seus números. Silêncio tenso caiu sobre a praça. Você ousa me chamar de covarde? A voz de Ragnar era perigosamente baixa. Provo minhas palavras. Aldrich endireitou completamente, cada centímetro o rei que sempre foi. Desafio você para combate ritual, aqui e agora. Vencedor leva tudo. Ambas as alcateias, ambos os territórios. A multidão explodiu em reações. Isso era inesperado. Drama além do que qualquer um havia antecipado. Ragnar estudou Aldrich com olhos calculistas. Você está ferido, exausto, vencido. Por que deveria conceder a você morte honorável em combate quando posso simplesmente executá-lo? Porque você afirma ser um líder digno? Prove isso. Aldrich sorriu friamente. A menos que esteja com medo de enfrentar um oponente ferido e exausto em luta justa. O que isso diria sobre seu próprio valor? O dilema era claro para todos. Se Ragnar recusasse, pareceria fraco, mas se aceitasse, arriscava perder tudo que havia conquistado. Você é astuto, Volkar, disse Ragnar finalmente. Muito bem, aceito seu desafio, mas quando eu vencer, farei sua companheira assistir enquanto destruo tudo que você construiu, antes de matá-la também. E quando eu vencer, retrucou Aldrich, você e todos os seus seguidores serão exilados para além das terras devastadas, para nunca mais retornarem. Um círculo foi rapidamente formado na praça. Guardas liberaram Aldrich e Morgana completamente de suas amarras. Ele pegou a mão dela por um breve momento. Não importa o que aconteça, sussurrou ele. Saiba que você me deu algo que eu pensei que nunca teria. Esperança, amor. Uma razão para ser mais que apenas um rei. Não fale como se estivesse se despedindo. Morgana apertou seus dedos. Você vai vencer. Nós vamos vencer. Ele sorriu. Então entrou no círculo. Ragnar estava esperando, já transformando parcialmente. Uma escolha estratégica para intimidar. O combate ritual tinha regras antigas. Lutar até a submissão ou morte, sem interferência externa. Ambos os combatentes começando em forma humana. Mas além disso, tudo era permitido. Um sino tocou, sinalizando o início. Ambos os lobisomens transformaram simultaneamente. Aldrich em seu magnífico lobo negro, Ragnar em uma besta cinza escura com cicatrizes que marcavam um corpo endurecido por décadas de combate. Eles circularam um ao outro, procurando fraquezas. Morgana observava com o coração na garganta, sentindo cada emoção de Aldrich através do vínculo. Determinação, foco, e sim, dor dos ferimentos que ainda não haviam curado completamente. Ragnar atacou primeiro, suas mandíbulas visando a garganta de Aldrich. Aldrich se esquivou, usando velocidade em vez de força para evitar o golpe. Ele contra-atacou, suas garras rasgando o flanco de Ragnar. A luta foi brutal. Mordida após mordida, golpe após golpe. Sangue manchando a terra enquanto 2 alfas lutavam pelo domínio. Aldrich era mais rápido, mais jovem, mas Ragnar tinha experiência e peso. Cada vez que parecia que Aldrich tinha vantagem, Ragnar respondia com um golpe devastador que o enviava cambaleando. Morgana sentiu cada ferimento como se fosse seu próprio. Através do vínculo, tentou enviar força, mas estava exaurida do ato de cura anterior. Ainda assim, ela continuou tentando, derramando tudo que tinha para o homem que amava. Então Ragnar conseguiu um golpe decisivo. Suas mandíbulas se fecharam ao redor da pata traseira de Aldrich, quebrando ossos com um estalo horrível. Aldrich uivou de agonia, caindo. Não! Morgana gritou.
tentando correr para o círculo. Mãos fortes a seguraram. Isolde, sorrindo com satisfação cruel. Assista, sibilou Isolde. Assista seu amado rei morrer. Ragnar estava sobre Aldrich agora, preparando-se para o golpe mortal. O lobo negro lutou, mas com a pata quebrada, não conseguia levantar-se. Morgana sentiu algo se quebrar dentro dela, não de tristeza, mas de fúria pura. Seu lobo rugiu, alimentado não apenas por sua própria força, mas por algo mais antigo, mais profundo. O poder das lobas brancas ancestrais inundou através dela, e ela transformou. Mas sua transformação era diferente desta vez. Luz prateada irradiava dela, tão brilhante que fez todos desviarem os olhos. Ela quebrou facilmente o domínio de Isolde e saltou para o círculo antes que qualquer um pudesse pará-la. Você violou as regras, alguém gritou. Interferência é proibida. Mas Morgana não se importava com regras. Ela se posicionou sobre Aldrich, sua forma branca brilhante desafiando Ragnar a passar por ela. Levante-se, ela disse através do vínculo, derramando o que restava de seu poder nele. Levante-se, meu companheiro. Levante-se, meu rei. E milagrosamente, Aldrich se levantou. A perna quebrada ainda doía, mas ele podia ficar de pé. O poder dela fluía através dele, curando, fortalecendo. Ragnar hesitou, desconcertado por essa virada. Nesse momento de indecisão, Aldrich atacou. A luta recomeçou, mas agora a maré havia mudado. Aldrich e Morgana se moviam como um só. Onde ele golpeava, ela defendia. Onde ela distraía, ele atacava. O vínculo entre eles cantava, tornando-os mais que a soma de suas partes. Ragnar percebeu tarde demais que não estava enfrentando um, mas dois adversários. Ele tentou se adaptar, mas já estava cansado, sangrando de dezenas de ferimentos. Quando Aldrich finalmente conseguiu prender sua garganta, Ragnar não tinha mais força para se libertar. Por um longo momento, Aldrich segurou, sua pressão aumentando. Ele poderia matar Ragnar facilmente agora, acabar com a ameaça para sempre. Mas então ele liberou, dando um passo para trás. Ragnar caiu, voltando à forma humana, tossindo e engasgando. Aldrich também mudou de volta, de pé sobre ele com dignidade feroz. Eu poderia matá-lo, disse Aldrich, sua voz ecoando pela praça silenciosa. E muitos diriam que deveria, mas não vou me tornar o tipo de líder que meu pai era. Você viveu, Ragnar, mas está exilado. Você e todos que o seguiram voluntariamente. Vão, e nunca retornem. Era misericórdia, mas também demonstração de força. A multidão explodiu em reações. Alguns em aprovação, outros em choque, os seguidores de Ragnar em fúria e humilhação. Isolde tentou correr, mas Fenris e outros guerreiros leais a cercaram. Leve-a também, ordenou Aldrich cansadamente. Ela fez sua escolha. Enquanto os vencidos eram reunidos para exílio, Morgana finalmente deixou a transformação se desfazer. Ela caiu de joelhos, completamente exaurida, cada grama de energia drenada. Aldrich estava ao seu lado imediatamente, pegando-a em seus braços. Você salvou minha vida. Novamente. Nós salvamos um ao outro, murmurou ela contra seu peito. É assim que funciona. Epílogo. Uma nova era. 3 luas depois, Morgana estava de pé nas muralhas da fortaleza de Pedra Negra, olhando sobre as terras que agora se estendiam até onde seus olhos alcançavam. A alcateia da Lua Sangrenta havia absorvido os membros leais dos Corvos, tornando-se a maior e mais poderosa alcateia nas terras do norte. Mas mais importante que território ou números era a mudança de espírito. Aldrich havia implementado novas leis, proteções para os vulneráveis, caminhos para que lobos de linhagem desconhecida provassem seu valor, conselhos onde vozes de todos os níveis podiam ser ouvidas. Pensativa, a voz de Aldrich veio de trás dela. Ela sorriu enquanto ele a envolvia em seus braços. Apenas refletindo. Há 3 meses eu era uma serva invisível. Agora sou rainha, ele completou, beijando seu pescoço. Minha companheira, minha igual em todos os sentidos. Ainda parece surreal às vezes. Para mim também, ele admitiu. Quem diria que o rei solitário encontraria sua alma gêmea em alguém que passava invisível diante dele todos os dias? Os deuses têm senso de humor estranho. Eles riram juntos, um som de pura alegria que ecoou pelas muralhas. Na semana seguinte, haveria uma grande cerimônia. A união formal de Alfa e companheira, testemunhada por todas as alcateias aliadas. Mas para Morgana,
A verdadeira união já havia acontecido naquela primeira transformação, quando seus lobos se reconheceram sob a luz da lua. Há algo que preciso lhe contar, disse Aldrich de repente, uma nota de nervosismo em sua voz. O quê? Miriam e os outros anciãos fizeram pesquisas sobre sua linhagem. Ele a virou para encará-lo. Eles acham que sabem de onde você veio. O coração de Morgana acelerou. Onde? Você é descendente da primeira loba, a que deu origem a todas as alcateias. Seus olhos dourados brilhavam com espanto. Seu sangue é o mais puro que existe. É por isso que você tem os poderes. É por isso que o quê? É por isso que nossos filhos serão excepcionais. Ele sorriu, colocando uma mão sobre seu ventre. Se os deuses nos abençoarem com eles. Morgana sentiu lágrimas picar seus olhos. Lágrimas de alegria, de alívio, de um futuro finalmente cheio de possibilidades. Filhos, repetiu ela maravilhada. Uma família. Algo que nunca pensei que teria. Você tem mais que uma família. Você tem uma alcateia inteira que a ama, que te seguiria até o fim do mundo. Aldrich a puxou mais perto. E você tem a mim. Para sempre. Para sempre. Ela concordou, selando a promessa com um beijo. Do pátio abaixo, uivos começaram a subir, a alcateia celebrando sob a lua crescente. Logo Morgana e Aldrich se juntariam a eles, correndo livres pelas florestas como foram feitos para fazer. Mas por agora, eles ficaram nas muralhas, 2 lobos que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades, prontos para enfrentar o futuro juntos, rei e rainha, companheiros em espírito e alma, unidos pelo vínculo que nem a morte poderia quebrar. A lua brilhava sobre eles, banhando tudo em luz prateada, e em algum lugar distante, os espíritos das lobas brancas ancestrais assistiam e sorriam, satisfeitos de que sua linhagem continuaria, mais forte que nunca.